Olá pessoal, Henrique Simões aqui no seu canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre monitores ultra wide, né? Esses monitores são extremamente interessantes para quem busca, por exemplo, produtividade e para quem também busca entretenimento. Então são monitores aí bem versáteis e quando nós vamos para o mercado nós podemos encontrar uma diversidade de marcas que tem seus monitores ultra-wide, né? E aí você tem monitores ultra-wide de 25 polegadas, de 29 polegadas, de 30 e poucas polegadas, mas qual é o ideal para você? Hoje eu vou apresentar um pouquinho desse monitor aqui, que esse daqui é o monitor da LG, Ultra Wide de 29 polegadas, o modelo 29UM69G. É um monitor que o mercado já conhece aí desde 2017, mas vou apresentar para vocês o seu concorrente direto, que é dentro da própria marca. Dentro da própria LG, ela disponibiliza outros modelos, que é o 29WK600 e o 29WK500. Todos os três têm uma configuração muito parecida e vamos identificar quais são as principais diferenças e qual é o melhor monitor para você. Então segue a vinheta. Antes de iniciarmos falando do monitor, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e divulgar esse vídeo aí para quem está pensando em montar um setup, para quem está pensando em comprar e adquirir um monitor ultra-wide. Então leve esse vídeo até essa pessoa, porque isso aí nos ajuda muito. Quando nós paramos para analisar os três modelos disponibilizados pela LG, nós podemos ver que as diferenças entre eles são bem pontuais. Vai depender muito da questão das suas necessidades e da questão do preço, né? Por exemplo, este modelo aqui que eu adquiri é um modelo que ele se assemelha muito, está muito próximo do modelo 29WK600, né? Ambos têm configurações quase idênticas. O que vai mudar é basicamente a proposta, o marketing que foi feito em ambos os monitores. Por exemplo, este monitor aqui, o marketing que foi feito em cima dele foi um marketing que é um monitor voltado para o público gamer. Então, se você olhar na página do anunciante, da fabricante, vocês vão ver que as imagens ilustrativas remetem muito a essa questão do gamer, né? Do computador, do monitor voltado para jogos. E o apelo é muito maior para isso, é muito mais agressivo. Inclusive no seu design, o design dele é formado por um painel, né, todo preto, né, detalhes em preto em todos os lados e com faixas, né, pontuais na cor vermelha. Já o outro modelo, né, o 29WK600, ele tem um apelo muito mais para a produtividade, para ambientes de escritório. E este modelo, ele, na minha opinião, eu acho ele até um pouco mais elegante, sim. Ele tem o seu painel traseiro todo na cor branca, com detalhes preto nessa parte frontal, e a sua base é em prata, né, cor de alumínio. Já o seu irmão, o 29WK500, no seu design ele tem um design muito próximo do WK600, porém ele tem um design bem sóbrio mesmo, que ele é todo na cor preta, né, um preto fosco. E essas são as principais diferenças na questão de design. Nós temos três monitores aí, dois lançados em 2018, que é justamente o caso do WK600 e o WK500, foram lançados ambos em 2018. E este modelo aqui, que é o 29UM69G, foi lançado em 2017. Então é um modelo mais antigo. Mas isso não quer dizer que ele fica muito atrás dos seus irmãos mais jovens. Não, senhor. Quando nós formos olhar e fazer as comparações entre ambos, você vai perceber que são
aparelhos são monitores extremamente parecidos. Olha só, vamos começar pelo painel. Qual é o painel que é utilizado nos 3 modelos? Ambos, os 3 modelos, têm painéis LCD, Full HD, com a tecnologia IPS. Todos eles têm a mesma resolução. Não muda nada. O painel é a mesma, é o mesmo material utilizado nos 3. A proporção de tela, que é de 21:9, é a mesma nos 3. Tá certo? A altura e largura do painel é o mesmo. Nós temos aqui uma tela em altura medindo 31 centímetros, ponto 7. Então, se você quer ter uma noção da proporção da tela, nós temos as 3 telas medindo uma altura de 31,7 centímetros. Na largura, certo? Você tem aqui um painel de 69,8 centímetros nas 3 telas. E a altura entre a base fica de 9,5 centímetros. Então, os 3 painéis têm as mesmas dimensões e as mesmas proporções. Nisso daí não muda nada. Os 3 monitores têm um painel com um sistema de antirreflexo fosco, ou seja, se você estiver utilizando ele em frente para uma janela, isso não vai te atrapalhar tanto. Por quê? Porque ele tem esse sistema antirreflexo. Tem nos 3. Então são extremamente parecidos nisso daí, né? Então, outro ponto que não tem diferença nenhuma entre os 3 modelos, a questão da tela. Nenhum dos 3 modelos tem tela curva. Todas as telas são planas. Nós temos aqui um painel que até o momento não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença? A taxa de brilho que nós temos no 29 UM69G, que é este daqui, é de 250 nits. A taxa de brilho que nós temos, por exemplo, no K500 é de 250 nits. E a taxa de brilho que nós temos no WK600 é de 300 nits. Então isso daí dá uma superioridade para o primeiro modelo, né, em que ele tem um recurso a mais, que é o recurso de você poder ativar o HDR. Nos outros 2 modelos não. Inclusive nesse daqui você não tem esse recurso. A taxa de atualização é outro ponto que nós temos que prestar muita atenção, porque existe uma pequena pegadinha de marketing, e que essa pegadinha de marketing faz pessoas brigarem na internet achando que um é melhor e superior ao outro. Preste atenção. O modelo 29WK600, na sua propaganda de marketing, vem dizendo que a taxa de resposta do monitor é de 5 milissegundos GTG. Presta atenção nessa sigla, GTG. O modelo, o seu irmãozinho, né, 29WK500, também tem 5 milissegundos GTG. E quando nós vamos para este modelo aqui, que é o modelo gamer, focado em jogos, com a menor taxa de resposta do monitor de 1 milissegundos MBR. Veja, não é GTG. MBR. Essas siglas de medidas são diferentes, não podem ser comparadas. Quando nós abrimos, por exemplo, este site que vocês estão vendo agora, e nós colocamos os 3 modelos, um em comparação com o outro, vocês podem observar que quando nós partimos para observar este campo, que fala justamente sobre a taxa de atualização, o tempo de resposta de cada monitor, você vai ver que no 29WK600 nós temos 5 milissegundos GTG.
O seu irmão WK500, 5 milissegundos, GTG. E o modelo gamer, que é vendido com uma taxa de atualização de 1 milissegundo MBR, quando nós vamos ver aqui qual é a sua taxa em GTG, você vê que ele também é de 5 milissegundos. Nós temos 3 painéis que são idênticos nas suas taxas de atualizações. 3 painéis que podem variar de 56 Hz de atualizações até 75 Hz de atualizações nos 3 modelos. Sim, Henrique, mas qual é a diferença entre esses modelos? Já que você vem falando que ambos são bem parecidos. Olha só, para você que, assim como eu, ainda não adquiriu as caixas ou os monitores de áudio, os 2 modelos, o WK600 e este modelo aqui, que é o 29UM69G, eles contam com fones embutidos no seu painel. Ele tem 2 fones de 5 watts. Né? Então, esses 2 modelos, o 69G e o WK600, eles têm som integrado. Já o irmãozinho, né, do WK600, que é o WK500, o WK500 não tem som integrado. Outra diferença que você vai encontrar nesses monitores é justamente as portas de entrada e saída de dados. No modelo K600, nós temos 2 portas HDMI 2.0, uma porta DisplayPort 1.2 e uma saída para fones, né, para headphones. Já no modelo K500, nós temos uma pequena diferença aí. Nós continuamos com 2 portas HDMI, porém essas 2 portas HDMI, diferente do seu irmão, que tem 2 portas HDMI 2.0, aqui nós temos 2 portas HDMI 1.4. Então a largura de banda de transmissão de dados dessa porta HDMI do WK500 é menor do que se comparado ao WK600. Né? No WK500 nós só vamos ter essas 2 portas HDMI e a saída para fones de ouvido. Para mim, ele se torna muito limitado por conta das suas portas. Ele só te dá 2 opções de HDMI e nada mais. Enquanto que no seu irmão WK600, nós temos 2 portas HDMI 2.0, que são bem melhores do que a 1.4 que nós temos no WK500. Nós temos ainda a possibilidade de utilizar o DisplayPort. Quando nós vamos, por exemplo, para esse modelo aqui, o 69G, nós temos, ao invés de 2 HDMI, nós temos apenas um HDMI 1.4, com a mesma largura de banda do WK500. E nós temos também aqui uma DisplayPort, né? Nesse modelo aqui você tem uma DisplayPort 1.2, igual ao que nós temos lá no modelo WK600. E aqui nós temos uma pequena vantagem que eu considero que foi um dos pontos que me levou a pegar este modelo. Ele me dá a possibilidade de utilizar uma porta USB-C. Se você tem, por exemplo, um notebook e já tem a porta USB-C, você pode carregar ele enquanto você está utilizando o teu monitor, o teu computador, né? Então, é interessante sim. Essas são as principais diferenças de entradas. Isso vai influenciar no uso? Vai. Por exemplo, se você tem placas da AMD, placas de vídeo da AMD, você pode habilitar os recursos do AMD FreeSync. Esse recurso ele está presente nos 3 modelos. E esse recurso você pode utilizar através da porta HDMI. Mas já se você tiver uma placa da NVIDIA, que é o meu caso, para você habilitar o recurso, né, G-Sync, que tem a mesma funcionalidade do FreeSync da AMD, você precisa necessariamente ter uma porta DisplayPort. E aí é onde entra.
você só tem porta DisplayPort no modelo 69G e no modelo K600. No K500 você não tem porta DisplayPort. Então, se você tem uma placa AMD, uma placa de vídeo AMD, tranquilo, você vai conseguir ativar o FreeSync nos 3 modelos. Mas se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA e quer ativar o G-Sync, presta atenção, você vai ter apenas o 29UM69G ou o WK600, porque ambos têm portas DisplayPort. Outra diferença é com relação ao som integrado, que no modelo 69G e K600 você tem 2 fones de 5 watts integrado no seu painel, e o WK500 você não tem esse recurso. Então, finalizando aqui o vídeo, qual vale mais a pena? Se você não fizer uso dos fones, vai no WK500. Se você, como eu, não tem fones aqui, extras, inclusive eu pretendo comprar um monitor de áudio para colocar aqui, vai no modelo K600 ou 69G. Se você tem placa de vídeo AMD, tanto faz. Os 3 painéis você vai conseguir ativar o AMD FreeSync. Se você tem placa de vídeo da NVIDIA, você vai ter que ficar entre o 69G e o WK600. E o ponto principal, preço. Se o WK600 e este modelo aqui, que é o 69G, estiver em faixa de preços muito próximas ou idênticas, vai no WK600, porque ele tem uma taxa de brilho um pouco melhor, tem a possibilidade de você ativar o HDR. Se os preços estiverem muito diferentes, aí sim você vem nesta opção, que é um modelo um pouquinho mais antigo, mas que tem recursos e tem configurações muito parelhas e muito parecidas.